Mais uma vez, uma alegria nós estarmos aqui. Deus tem uma bênção para cada um de nós hoje aqui. Essa semana eu tive uma experiência aí com Deus e eu quero passar essa música, que essa música vai ser o tema do culto de hoje. Eu não sei quem conhece essa música, mas acho que o nome do autor dela, eu também tinha muitos anos que não escutava. O autor dela, acho que é Irmão Lázaro, que chamam ele. Ele é até deputado federal hoje. E a música, o refrão dessa música é isso, é assim: tanto, 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 filho vem ser meu, filho eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 filho vem ser meu, filho eu quero ser teu Deus. E esse refrão dessa música ficou repetindo dentro de mim essa semana inteira. Então eu acredito que tem alguma coisa a ver com você estar aqui hoje para escutar isso, que Deus te ama muito. E esse irmão Lázaro, o testemunho dele é o seguinte: ele tocava naquele grupo Olodum e aí se converteu, né, decidiu sair. E aí ele perguntava para Deus: Deus, por que você me chamou dessa forma? Eu drogado e cheio de problemas, cheio de coisas na vida erradas e tal. E aí Deus deu para ele essa música. Deus falando com ele isso: eu te amo tanto, 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 filho vem ser meu, filho eu quero ser teu Deus. Então essa assim, acredito que é a palavra de Deus para nós hoje, para nós entendermos isso, o quanto Ele nos ama. É um amor infinito, né? E que Ele está cuidando de nós, e que Ele tem para a nossa vida coisas extraordinárias que nós nunca conseguiríamos alcançar através do nosso esforço próprio, mas que pelo Espírito nós temos a capacidade de viver e conhecer esse Deus que nos ama. Eu te amo tanto, 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 filho vem ser meu. Senhor está dizendo para nós agora: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim de que vocês desejam. Essa semana lá em casa, eu estava achando que Deus estava chateado comigo. Vou tentar falar, vou ver se eu consigo. E aí, porque eu recebi uma palavra de repreensão de Deus, mas Deus diz que Ele repreende aqueles que Ele ama. E essa canção também falou bem forte comigo. E Deus essa semana falou: você está vendo? Eu te amo. Eu te amo. Não importa o que você faça, não importa, a palavra de repreensão é para o teu conserto. Eu te amo, você é filha. E essa palavra é para nós agora nesse momento. Não importa o quão longe a gente esteja se sentindo de Deus, Deus jamais estará longe. Ele está perto o tempo inteiro. Tudo depende do nosso coração. Nós às vezes nos sentimos longe, mas Deus não está. Só depende do nosso posicionamento, da gente buscar mais a Deus, porque Ele está perto, os ouvidos estão abertos, as mãos estão abertas, a mão não está encolhida. E o que Ele mais deseja, eu contei aqui um testemunho da minha filha, que ela ia levar um tombo, ia se acidentar, e eu gritei: Jesus! E Ele falou, aí Ele livrou a minha filha e falou: eu desejo mais o bem dela do que você mesmo deseja. Esse é o nosso Deus. Por mais que a gente esteja se sentindo longe, Ele não está. Ele não está. Jamais, jamais, jamais te abandonarei, diz o Senhor nesta manhã. Jamais. Eis que o teu nome está gravado na palma da minha mão. Jamais te abandonarei, diz o Senhor para nós nesta manhã. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e te damos o primeiro lugar aqui, Deus. Obrigada por esta comunhão, Senhor. Obrigada pela presença dos meus irmãos. Obrigada pela presença do Espírito Santo, que tem o primeiro lugar. Obrigada pela presença dos teus anjos, Senhor, que são ministros, que trabalham em favor daqueles que confiam em ti, Senhor.
aqueles que esperam em Ti, Senhor amado. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos e agradecemos por seres o nosso Deus, um Deus fiel, um Deus que jamais falhará, um Deus que não nos abandona, um Deus que não está de acordo com os nossos sentimentos. Um dia estamos mais alegres, outro dia estamos menos. Um dia estamos sentindo mais o Senhor, outro dia estamos sentindo menos. Mas isso não diminui quem o Senhor é. Isso não afasta o Senhor de nós. Isso não tira a Tua grandeza. Tu continuas sendo Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o mundo esteja abalado, Tu continuas sendo Deus, e a Tua promessa a nosso respeito está de pé. Somos o Teu Israel, Senhor. A promessa a nosso respeito está de pé, e ninguém há que possa invalidar. Operando eu, quem é que pode invalidar? Quem é que pode impedir? Ninguém pode tirar da Tua mão, Senhor. Ninguém pode tirar da Tua mão aquilo que está determinado. Aquilo que está determinado sobre nós, sobre as nossas vidas, ninguém pode impedir, ninguém pode tirar da Tua mão. Nós Te louvamos, Deus, um Deus de grandeza, um Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer, um Deus que faz infinitamente mais. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Filho, eu quero ser Teu Deus. Aí eu tenho uma palavra aqui para ler que está em Isaías, capítulo 31. Isaías, capítulo 31, versículo 1. Essa palavra, ela fala exatamente do tempo que nós estamos vivendo. E a Bíblia, ela é atemporal. Ela não foi escrita para uma pessoa específica. Ela foi escrita para todos os cristãos, toda a história da humanidade. Então, tudo isso aqui é para nós hoje. Basta você enxergar pelo seu espírito o que é que está escrito. Você vai entender isso daqui. Isaías capítulo 31, versículo 1. Que diz assim: a situação que eles estavam vivendo era uma situação complexa, porque muito complicada. Porque o país Israel, como aconteceu em vários outros episódios aqui, né, estava sendo invadido pelo exército da Síria. E aí o que aconteceu? O povo, com medo, estava fugindo para o Egito. Eles pensavam assim: o Egito é uma nação muito grande, poderosa, tem um exército grande, né? Eles têm, lá no Egito foram inventadas aquelas bigas, né? A biga é uma espécie de uma carroça, né? De guerra, né? E eles pensavam que se os assírios invadissem então Israel, né, escravizaria o povo que estaria lá. Mas se eles fossem para o Egito, no Egito eles seriam salvos, porque os assírios não conseguiriam invadir o Egito. Mas aí Deus falou com eles isso daqui então. Olha só. Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam a sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força da multidão dos seus carros. Os carros são essas bigas, né, de guerra. E no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o Santo de Israel, nem buscam o socorro que vem do Senhor Yahvé. Contudo, Ele é também sábio e pode trazer desgraça. Ele não deixa de cumprir suas palavras. Ele se erguerá contra quem coopera com os maus. Então aconteceu o seguinte aqui: o povo era rebelde. O povo não estava buscando a Deus. Eles queriam uma solução. Quando fala Egito na Bíblia, quer dizer que a pessoa está procurando uma solução do mundo natural. Eles queriam uma solução natural para aquela situação que eles estavam vivendo. Mas Deus estava falando com eles aqui: não vai ter jeito. A natural não vai vir. Porque o problema de vocês é que vocês estão longe de mim. Vocês estão afastados de mim. De Deus, né? O problema do povo era esse. Não era que o exército estava invadindo. O exército estava invadindo, pouco importava. Se eles estivessem com Deus, eles seriam salvos. Então o que importa na nossa vida hoje não é o que está acontecendo ao nosso redor.
é aonde nós estamos colocando a nossa confiança, aonde nós estamos colocando a nossa esperança. É esse que é o lugar importante. Porque quando eles desviaram a atenção, então colocaram a expectativa deles no Egito, a palavra de Deus foi essa: olha, o que acontece é que vocês são rebeldes, vocês são maus, vocês estão vivendo num lugar errado, e por isso vocês não me conhecem. Então aqui continuou assim. Ora, versículo 3: os egípcios não passam de seres humanos e não são Deus. Seus cavalos são carne, não espírito. Quando Yahvé estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá, ambos sucumbirão juntos. Então eles estavam pensando que iriam para o Egito, sendo rebeldes, e iriam ser salvos, mas Deus está falando com eles: não vai adiantar, porque vai cair o Egito, vai cair o que está no Egito te ajudando, e vai cair você também. Porque o que você precisa é mudar a sua vida. O que precisa é você mudar você. O que você precisa é aprender a confiar em Deus e não tentar uma solução mais ou menos, uma solução natural. Porque o Egito significa isso, uma solução natural, uma resposta natural para resolver os problemas. Então ele continuou: ambos cairão, sucumbirão juntos. Falou, então não adiantaria eles voltarem para o Egito. Então o que Deus está falando para cada um de nós hoje é a mesma coisa. Ele quer falar para nós: olha, não adianta você voltar para o mundo e pensar, de lá vai vir a minha salvação, porque não vai. A salvação só vai vir de Deus. A salvação só vem do nosso Pai. Por isso é que Ele está dizendo isso: eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por quê? Porque se Ele é o nosso Deus, vai estar escrito aqui agora o que é que acontece. Porque assim me declarou Yahvé: assim como quando o leão grande e forte, ruge sobre a presa, e quando se reúnem muitos pastores contra ele, não se assusta com as vozes deles. Quer dizer, o leão está lá sobre a comida dele. Ele está defendendo aquilo ali. Ele não se assusta em nada se os pastores vierem tentarem espetar ele com lança ou gritarem. Ele não se assusta. Dessa mesma forma, não se assusta com as vozes deles, nem se intimida com a gritaria deles. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião, quer dizer, sobre a nossa vida hoje, sobre a sua colina, quer dizer, sobre o seu povo. Versículo 5: como as grandes aves dão proteção aos seus filhotes com as suas asas, também o Senhor, Yahvé dos exércitos, Deus dos exércitos, protegerá Jerusalém. Ele a guardará e a livrará. Ele passará sobre ela, velando sobre ela, e a salvará. Voltai para aquele contra o qual se rebelaram tão profundamente os filhos de Israel. Então o profeta está dando aqui uma instrução para eles: olha, o problema da invasão não é o povo que está invadindo, não é o exército do povo que está invadindo. O problema é que nós precisamos de voltar para o nosso Deus. Nós precisamos colocar nossa confiança no nosso Deus. Nós precisamos de voltar para o nosso lugar, onde Ele cuida de nós, onde Ele é igual como essa ave que estende os braços, as asas, sobre a nossa vida e nos salva. Nós precisamos voltar para esse lugar. É o lugar da nossa salvação, é esse. Então continuou: porque naquele dia todos se desfarão dos seus ídolos de prata e dos seus ídolos de ouro. O povo naquela época tinha ídolos de prata e ídolos de ouro, mas os ídolos hoje são outros. O que está tomando seu tempo? O que está tomando a sua vida? O que está te roubando a vida de Deus? O que está te roubando o que Deus quer te dar? É você mesmo que está impedindo o que Deus pode te dar. Porque não é outra pessoa, não é o exército lá que está vindo contra nós. Somos nós mesmos. É a nossa própria atitude que bloqueia, que limita a ação de Deus na nossa vida. Mas então Ele está dizendo isso: volte-se para Deus, volte para o seu Salvador, volte para o seu lugar santo, volte para a sua colina, volte para Sião, o Monte Santo, lá onde está a presença de Deus, nesse lugar.
É nesse lugar que nós encontramos salvação, todos os dias. Então não importa o que está acontecendo, né? Claro que nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo, mas a nossa vida tem que ser acima disso. A nossa realidade tem que ser acima dessa. É isso que essa palavra está repetindo constantemente, né? Que Deus nos ama, que Deus nos salva, que Deus é real na nossa vida. Então, ele continua aqui. Porquanto naqueles dias se desfarão os ídolos de prata, se desfarão dos seus ídolos de prata e dos seus ídolos de ouro, que as vossas mãos pecaminosas construíram para vós mesmos. Então, essa é a realidade da pessoa que tem medo. O medo é o resultado de alguma atitude errada. O medo não é o resultado de confiar em Deus. O medo é contrário a Deus. Então, confiar em Deus leva a gente para um lugar onde a gente perde o medo. Mas o medo geralmente está aí porque você está confiando em uma outra coisa. Está com expectativa em outras coisas. Está gastando tempo com outras coisas. Está gastando está colocando a expectativa no governo. Está colocando a expectativa de que vai vir um salvador da pátria aí que vai solucionar os problemas. E isso não vai acontecer, porque a resposta vai vir só de Deus. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, a resposta para a nossa vida, ela tem que vir de Deus. Ela não vai vir de uma outra pessoa. Ela tem que vir de Deus para você. Porque é isso que vai te curar, é isso que vai te libertar, é isso que vai te dar vida. Essa é a nossa salvação. Então não existe a vida mais ou menos, né? A vida cristã mais ou menos, onde eu vou receber tudo de Deus, mas eu não preciso ter isso aí de renúncia, de mudança. Não existe isso. Porque a própria natureza de Deus crescendo dentro de nós é que vai mostrando para a gente o caminho. O caminho é revelado aos poucos. É nessa mudança, nessa vida de integridade, de comunhão com o Espírito Santo, é que o caminho vai sendo descoberto. Então não tem como. Toda vez que você fala, eu estou triste, eu estou infeliz, eu estou insatisfeito, você está insatisfeito porque você está errando em alguma coisa. O erro está em nós. Somos nós que temos que mudar. Então ele falou, olha, mude o seu caminho pecaminoso. Você sabe o que é que está errando. Você sabe onde é que está o pecado. Por que você não muda isso? Para você ver a glória de Deus aí na sua vida. Não é? Porque a pessoa sabe, mas aí ele está falando, olha, diante de uma situação tão difícil que você está enfrentando agora, então agora chegou a hora de você abandonar os ídolos de prata, abandonar os ídolos de ouro e colocar sua confiança só em Deus. Então esses ídolos de ouro, ídolos de prata, eles são coisas desse mundo aqui que nós estamos esperando que resolvam a nossa vida e elas não vão resolver, né? A pessoa com enfermidade, o remédio pode te ajudar um pouco, mas ele não vai solucionar o problema. O problema vai ser solucionado pela presença de Deus em você, pela glória de Deus na sua vida. Então todo caminhar, todo passo a passo, ele vai ter que ser dado pelo Espírito Santo te guiando. Mas ele vai te guiar, porque ele te ama, porque ele quer cuidar de você, porque ele quer ser o seu Deus. Então, continuando no versículo 8, então a Assíria, então Deus está dizendo o que ia acontecer quando eles abandonassem os ídolos de prata, quando eles abandonassem os ídolos de ouro, quando eles colocassem a confiança só em Deus. Então a Assíria cairá ao fio da espada. A Assíria, que era esse exército que estava invadindo, que era muito poderoso, que eles não tinham condição de enfrentar. Mas não por uma espada humana, mas a espada eterna a devorará. Todos fugirão da espada eterna. Seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Quer dizer, maldição nessa vida não é para nós, é para os nossos inimigos. É para aquilo que está vindo contra nós. Isso aí que é maldito. A enfermidade é maldita, não é? A pobreza é maldita. Para nós não é esse lugar, não. Para nós existe a salvação. Sua fortaleza cairá por terra por causa do pavor. Ao verem, olha só, ao verem a bandeira da batalha. Toda batalha, todo exército tem uma bandeira. No caso do nosso exército, que é do nosso Deus, na bandeira do nosso
do nosso exército está estampado Deus. Então, quando os nossos inimigos veem Deus, eles saem correndo, eles têm medo. Então, é isso aqui que o profeta disse para eles. Está entendendo o que vai acontecer? Vocês não precisam fugir para o Egito. No Egito não tem resposta para vocês. No mundo não tem resposta, porque vocês têm o Deus, vocês têm a mim. Então lá, na hora de enfrentar o problema, a bandeira que está levantada é o que vai assustar o inimigo, é que vai fazer o inimigo voltar para trás com medo, pavor, né? Então, ao verem a bandeira da batalha, seus líderes entrarão em pânico. Assim diz Yahvé, o Senhor, cujo fogo sagrado está em Sião. Todo mundo sabe que é um monte, né, o templo, né, que Deus deu lá para Moisés. Lá tinha o fogo onde era queimado a fornalha, e o fogo sagrado que está falando aqui, e a sua fornalha está em Jerusalém. Era onde era queimado o sacrifício, né, diante, né, de Deus, né? Então tinha lá a parte onde eles queimavam fora do templo, e tinha lá a parte interna, no Santo dos Santos, onde era queimado o sacrifício, onde era feito o sacrifício. A fogueira ficava, né, naquela parte do templo, né, onde era o cercado lá do acampamento. E aí eles queimavam todo o sacrifício ali. Então Deus está dizendo que a minha glória, porque a glória de Deus vinha no sacrifício, depois do sacrifício, né? A minha glória está em Jerusalém, quer dizer, na nossa vida. A minha glória está sobre Israel, né? Está em Sião. O monte Sião significa o lugar da nossa salvação. Então, toda vez que falem, né, o monte Sinai foi a parte da condenação, porque veio a lei. Mas o monte Sião está falando da salvação que iria se manifestar, né? Toda vez que fala monte Sião, está dizendo Salvador, salvação de Deus. E aí ele continua aqui, né? Capítulo 32, versículo 1. Então, por que acontecerá tudo isso? Que eis que um rei reinará de acordo com a justiça e a retidão. Esse é Jesus, né? Os seus príncipes e líderes governarão conforme o direito. Esses príncipes e líderes somos nós. Essas são as pessoas que Jesus treinou. Esses são os discípulos de Jesus. Quando você vai e faz um curso de culinária, por exemplo, aquela pessoa que é um professor, ela te treina para fazer tudo da culinária, né? Tudo igual ela sabe. Tudo da melhor forma possível. Então o Espírito que estava em Jesus entrou na nossa vida e nos treinou, tem nos treinado para nós sermos iguais a Ele. Então por isso que diz que os seus líderes governarão conforme o direito, quer dizer, conforme a palavra de Deus, conforme a justiça de Deus. E aí tem uma palavra aqui para cada um de nós. Diz assim: cada ser humano será como um esconderijo contra o vento, como um abrigo contra a tempestade, será como correntes de água em plena terra árida, como a boa sombra de uma grande rocha em meio ao deserto. Então é que ele profetizou para cada um de nós. Cada ser humano, cada cristão será isso daqui, então, como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, será como corrente de água em plena terra seca, como a boa sombra de uma grande rocha em meio ao deserto. Então, como que nós podemos ser isso, né? Só mesmo pela vida de Deus, só mesmo pela grandeza de Deus entrando dentro de nós, só mesmo por uma condição sobrenatural de Deus. E é isso que Ele quer fazer, por isso que Ele está falando isso. Filho, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Porque você entrando nesse lugar, você tem então essa coisa, essa condição nova,
essa condição sobrenatural sobre a sua vida. E não tem como chegar nesse lugar sem integridade. No capítulo 31 foi muito claro aqui, ele falou: olha, antes que venha a salvação, Israel, volta, joga fora os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, essas coisas aí que não resolvem nada, que nelas não tem solução. Volte-se de novo para o seu Deus. Volte-se de novo para esse Deus que te salva, como um pássaro com as asas abertas. Sobre a sua vida, Ele cobre com suas asas. Não é? Então, é muito claro aqui, né? É muito claro o efeito das nossas escolhas. Que onde a gente coloca a nossa confiança, define o nosso futuro, define o nosso presente, define quem nós somos, nos dá identidade. Se você coloca a sua confiança em Deus, você tem uma identidade aqui na terra. Você é uma pessoa diferente. Deus te deu uma identidade, um propósito na vida. Então você não vem aqui por acaso. Você não vem aqui porque você vai ter alguém que vai te ajudar. Você mesmo é que vai te ajudar. Você mesmo é que vai ser isso aqui. Você mesmo é que vai ser esse esconderijo contra o vento, abrigo contra a tempestade, corrente de água em plena terra seca, uma boa sombra e uma grande rocha em meio ao deserto. Então vamos pensar na situação lá na sua casa. É o filho, é filha, é marido, é esposa. Tem uma pessoa problemática lá. É uma pessoa criando, né, com todo tipo de problema. Deus não está falando, olha para o problema, tenta uma solução natural para o problema. Não, Deus está falando, olha para mim, recebe de mim, vive em mim, seja o que eu sou, eu te ensino. Você vai ser lá na sua casa um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, a sombra de uma grande pedra no deserto. Pensa que no deserto o sol é o dia inteiro, um sol de 50 graus, ninguém consegue viver no deserto por causa do sol, do calor do sol de dia. Mas na sombra dá para viver, né? Então você é essa pessoa lá na sua casa. Você é isso daí. Então, olha, é um caminhar onde para de tentar achar a solução, para de viver depressivo, triste, porque não é esse o seu lugar. O que Deus falou para eles, olha, diante do inimigo que está aí vindo, e falou em várias outras passagens aqui, né? Não olha para o inimigo, olha para você mesmo, olha para o seu Deus. Olha para a sua identidade, olha para quem você é, olha para o seu Salvador, olha para quem te ama, olha para o seu lugar, olha para o que você precisa fazer. A sua vida tem propósito, você precisa fazer e tem coisas importantes para você fazer aqui na terra. Então não é uma vida qualquer, não é aquela vida que os nossos ancestrais, a minha avó sentava, ela vivia lá na cidade do interior, abria a varanda, abria a janela da casa, sentava lá na varanda às 5 horas da tarde, ficava conversando fiado com a vizinha. Não é essa vida mais para nós. Essa vida não funciona. Essa vida não tem resultado nenhum. Você tem um Deus, você precisa relacionar com Ele e receber dele condição de lidar com tudo no seu dia a dia. Mas você tem que ter essa certeza dentro de você que Ele te ama tanto. Ele te ama tanto, tanto, tanto. Ele quer ser seu Deus e Ele quer cuidar de você. Então com essa certeza você vem todos os dias com alegria, você acorda com alegria, você tem paz, você vai vendo no seu dia a dia e o caminho ele vai sendo desvendado. Aquilo que está parecendo impossível, você vai ver que não é impossível. Aquilo que está parecendo que a solução é muito difícil, não é tão porque você tem um Deus que te cobre com as asas dele,
que cobre a sua vida, que está lutando por você como um leão diante da presa, que não se amedronta por nada, que está estendendo a bandeira dele, a bandeira de vitória sobre a sua vida, que não é, o seu inimigo não é capaz de te derrotar. Quem está te derrotando então? Você mesmo. Você está olhando para onde? Você está olhando para o lugar errado, está buscando em lugar errado a salvação. Então volte-se para Deus. Então aqui vamos agora para Isaías 35, continuando então. Aí diz, né? Vindo a salvação, e se nós andamos nesse caminho, nós vamos ver a salvação, e não tem como falhar, porque Deus não vai falhar, Ele já estabeleceu isso aqui eterno. Entende que a nossa vida é eterna, a nossa salvação já foi feita lá atrás, porque Deus já viu o nosso futuro, Deus já viu todos os nossos dias. Amanhã, segunda-feira, quando você acordar, Deus já sabe tudo o que Ele preparou para você, porque você pode acordar assim já, obrigado Senhor, já tem tudo pronto hoje, já tem vida hoje para mim, já tem vitória hoje para mim, já tem salvação manifestando hoje na minha vida. Então quando seu filho, sua filha, seu esposo, sua mulher, quando as pessoas acordam do seu lado, elas olham para você, elas vão ver, fulano está diferente, né? O que será? Uma hora vai aparecer a oportunidade de você falar, olha, porque eu já tenho a vida de Deus hoje, porque eu tenho essa segurança. Então um caminho construído com integridade não pode falhar. Essa vida construída com integridade, irmãos, porque o fato da pessoa não escutar Deus é o fato dela estar com alguma coisa, alguma expectativa, algum pensamento errado, achando que do jeito que eu sou eu vou conseguir. Do jeito que eu fui criado assim, eu vivo assim, eu sou assim. Você não é assim. A sua identidade é Deus que te dá. A pessoa que é você precisa conhecer ela. Quem é você vai conhecer quando se manifestar no seu espírito. Então é isso que está falando aqui. Olha, o deserto, Isaías 35, versículo 1. O deserto e a terra ressequida se rejubilarão, quer dizer, se encherão de alegria. O ermo é um buraco, né? Se encherá de felicidade. O ermo, um lugar, lugar de tristeza. Se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Ubra-se de flores, sim, rejubile-se, alegre-se, né? Com grande alegria e exulte, porque a glória do Líbano se lhe será transferida, bem como o resplendor de Carmel. Provavelmente isso era a coisa mais gloriosa que eles conheciam. E o Carmelo e de Sharon, eles verão a glória de Yahvé, o Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações perturbados, sede fortes, não temais. Eis que vem o vosso Deus, vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-vos. Então, diante do que nós estamos vivendo hoje, nós temos no nosso Deus uma grande salvação, colocando toda a nossa esperança nele, colocando toda a nossa confiança nele. Então nós temos essa vida então sobrenatural para nós vivermos todos os dias, onde Ele vai descortinando, Ele vai abrindo então aquele plano perfeito, aquele plano ideal, aquele plano que Ele fez, porque o nosso plano natural ele é falho, o nosso plano ideal para nós ele é muito falho. No nosso plano ideal para nós, a única pessoa que nós conseguimos ajudar somos nós mesmos, muitas vezes, mas no plano de Deus nós conseguimos ser luz nesse mundo, nós somos capacitados a ser sal nessa terra, quer dizer, ser diferente, fazer diferença. Quando você põe o sal na comida, você sente a diferença quando está com sal e quando está sem sal. Então você ser diferente, você ser a manifestação de um Deus que é real. Mas isso tem que acontecer aos poucos. Nós não conseguimos entrar nesse lugar. Eu quero que Deus resolva tudo hoje. Não.
na sua paciência, na sua esperança contínua, na sua perseverança, Deus vai fazendo as coisas. Deus vai então abrindo a sua consciência espiritual, a sua mente espiritual vai sendo transformada por uma realidade totalmente nova, uma realidade divina. É isso que Deus tem para nós. Então você não é uma pessoa qualquer para viver uma vida qualquer. Você tem um propósito, você tem uma vida, você tem um dia a dia que precisa ser organizado para que Deus reine lá naquele lugar onde você está. Você precisa fazer escolhas para que Deus reine. Você precisa abandonar os ídolos desse mundo que você sabe o que é, para que Deus reine. Precisa abandonar os pecados para que Deus reine. A mentalidade errada para que Deus reine. No momento que Ele está reinando, então Ele é para nós essa salvação. Então, diante de tudo isso que está acontecendo, nós já temos a palavra dEle para nós. Nós já temos a grandeza dEle para nós. Nós já temos a condição dEle para nós. Não é por mim mesmo que eu vou alcançar, mas é porque Ele me ama tanto, 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 que Ele tem me chamado então para esse lugar, chamado eu e você. Filho, eu te amo tanto, tanto, tanto. Eu quero ser seu Deus. Eu quero cuidar de você. Eu quero ser seu Deus. Então, é para você voltar para sua casa sabendo disso. Certeza constante. O que é impossível não é impossível. O que parece impossível é mentira. Tudo que é fracasso na nossa vida é mentira. Tudo que é confusão, tudo que é medo, tudo que traz medo, isso é uma mentira. Quando Deus deixou isso aqui para nós, Ele falou: eu estou dando para vocês tudo, olha só, toda vez que você lê sobre uma cura, toda vez que você lê sobre uma salvação, toda vez que você vê cada vez mais quem é Jesus, isso é para você. Isso foi deixado para nós. Isso não é uma história do passado, isso é uma realidade da nossa vida hoje. Então nós estamos enfrentando, não é um momento onde parece que tudo está de cabeça para baixo, mas não está. Para você não está. Pode estar para quem não tem Jesus. Pode estar um momento depressivo, um momento de medo, um momento de muito estresse, de muita incerteza, mas para você não tem certeza nenhuma, para você não tem medo nenhum, para você tem situação é garantida. Nesse caminhar então, onde você vai renovando essa confiança em Deus, e você vai entendendo que a sua vida não é uma vida qualquer. Então lá, durante a semana, na segunda-feira, se você passar a segunda-feira adorando a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, confiando totalmente, talvez já na terça-feira já tenha uma palavra nova. Talvez já na quarta-feira você já escute uma notícia nova a respeito da sua situação. Talvez na quinta já venha uma pessoa onde você pode ajudar aquela pessoa. Talvez na sexta você está com amor renovado a respeito da sua vida cristã e você está amando mais a Deus, e por isso você vai deixar então, por exemplo, aquele hábito que te toma um tempo, que você poderia estar construindo a sua vida nele. Toda vez que você fala que está com um problema financeiro e logo depois, mas agora eu vou assistir o meu jogo de futebol, né? Eu estou falando disso porque eu gosto de futebol. Aí você está dizendo para você mesmo: no jogo de futebol lá não tem a salvação, lá não tem a resposta. Mas quando você está assistindo aquilo ali, tem uma sensação boa, né? Parece que está tendo eu estou esquecendo daquilo lá, né? Mas só que na hora que acabar o jogo, volta. Aí volta o mesmo problema. Então o que Deus está te dizendo: abandone os ídolos, esses ídolos de pedra e de pau aí que não resolve, que não faz nada, que você está pensando que estão te ajudando, mas eles não estão te ajudando em nada. Coloca a sua confiança totalmente em mim.
gasta cada vez mais tempo nesse lugar, onde você renova a confiança em Deus, onde você renova. Então você vai abandonando aos poucos esses hábitos, que é isso que foi acontecendo comigo. Eu fui gostando cada vez menos, eu fui desejando cada vez menos aquilo. Não é questão de não ver ou de não ter um hábito que você goste, ou não comer uma comida que você goste. Não é questão disso, é a questão de gastar a maior parte do seu tempo naquelas coisas onde vão vir a salvação, de onde vão vir a resposta, de onde vai te dar segurança, onde vai te dar um caminho, um caminhar, onde você vai olhar então na sua segunda-feira. A sua segunda-feira não vai ser improdutiva, ela vai ter um resultado no dia seguinte, porque toda atitude que a gente busca a salvação no Egito, ela é improdutiva, porque o Egito não tem salvação para nós. Os carros e cavalos lá, onde eles tinham um exército e poderiam defender então o povo, lá não iria encontrar salvação. Está entendendo? Que existe um propósito para o nosso dia a dia, para nós conhecermos Deus de verdade, para nós superarmos as coisas de verdade, para nós entendermos que a nossa vida não é uma vida qualquer, que Ele nos amou de verdade, para nós vivermos e nos sentirmos amados, nos sentirmos importantes, nos sentirmos vitoriosos todos os dias, para nós nos sentirmos confiantes de que não é só hoje, não é só amanhã, é de agora até a eternidade, são todos os dias. Regozije-se, alegre-se grandemente. Olha, a glória do Carmel, que fala aqui, devia ser a coisa mais gloriosa que eles conheciam, né? Devia ser a alegria maior que eles conheciam. Está falando, virá sobre ti, virá sobre nós, por causa do nosso Deus, por causa desse lugar já estabelecido, não pode falhar, onde nós colocamos toda a nossa confiança. Então existem erros no caminhar que pessoas têm cometido e que levam pessoas ao estresse, depressão, problemas psiquiátricos, porque eles não estão vivendo essa caminhada com alegria, estão vivendo essa caminhada estressados, eles estão tendo muito estresse por ter que amar alguém. Olha só, não faz sentido nenhum isso. Faz sentido isso? Deus te amou tanto, que Ele cuida de tudo para a sua vida, e aí você tem muito estresse de amar alguém? Não, claro que não faz sentido. Se Deus te ama tanto, então os rios de água viva, então você é o esconderijo, né? Você é aquele lugar de segurança contra a tempestade. Por quê? Porque agora o amor de Deus dentro de você te transformou. Então, se é uma situação onde você tem que amar, você vai amar tranquilo. Se é uma situação onde você tem que perdoar, você vai perdoar tranquilo. Você vai exercer aquilo que você está recebendo de Deus. Você vai ser capaz. Então, o estresse, o medo, a depressão, a tristeza, está tudo relacionado a pessoa não passar para frente aquilo que ela recebe de Deus. Mas quando você está passando, está fluindo através de você, a vida de Deus está só crescendo, aumentando. Então você não fica triste, você não fica estressado, você não fica preocupado, nem tem medo, e nem tem medo de fazer aquilo que Deus diz. Eu vi uma pessoa no final da vida dela, ela estava falando de forma sarcástica. Olha, a palavra fala que a gente tem que amar o próximo. Ele estava falando de forma sarcástica, porque ele estava doente por causa daquilo, porque ele se esforçou tanto para amar com um esforço natural, né? E aí ele se esforçou tanto que ele ficou doente. Não é assim. Nós não podemos viver a vida de Deus de nós mesmos. Nós não podemos tentar sermos eu com a minha capacidade própria. Não. Eu recebo dele a vida. Eu recebo dele a condição de amar. Eu recebo dele a condição de viver. Eu não busco a Deus para vir pregar aqui. Eu busco a Deus para viver. Eu não sou um pregador do Evangelho. Eu sou um vivedor do Evangelho. Eu sou uma pessoa que amo a Deus, porque eu sei o quanto Ele me ama.
Eu não vim aqui pregar. Eu não quero audiência de pessoas. Para mim é muito difícil fazer isso daqui. Mas eu quero viver a vida de Deus. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero passar para frente o que Deus me dá. Eu quero passar para frente o Deus que eu conheço. Porque eu sei que Ele é real. Eu sei que Ele me salva todos os dias. E eu sei que não foi por merecimento. Eu sei que eu não tenho vivido uma vida na minha capacidade própria. E eu sei que você pode viver nesse lugar. Não é você, é Deus em você. A esperança da glória é essa. Cristo em nós. Uma realidade sobrenatural hoje na nossa vida. Amanhã, segunda, terça, quarta. E aí você vai renovando o seu tempo. Aquilo que você não conseguiu vencer na semana passada, na semana que vem você vai conseguir. Aquilo que você não conseguiu descobrir ainda, na semana que vem você vai descobrir. Então o poder de Deus está aqui agora, é a unção do Espírito. Aquela mesma unção que eu falei aqui semana passada, né? A unção que estava lá do Espírito Santo sobre aquele povo quando eles receberam Jesus. Eles diziam: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A presença de Deus naquele povo tinha uma alegria muito grande. Era a entrada triunfal de Jesus, não só em Jerusalém, mas na vida de cada um deles. Na vida deles, na nossa vida. Jesus é real. Essa salvação é real, irmãos. Essa grandeza é real. Toda decisão correta leva a uma salvação correta de Deus. Toda decisão correta leva a você conhecer mais a Deus. Toda decisão errada, que foi o que eles tomaram, né? O povo estava tomando, causa que Deus fale através de um profeta com você. Olha, não vá para o Egito. No Egito, fale através do Espírito com você. Lá no seu dia a dia você pode ler uma passagem aqui, o Espírito Santo falando com você. No Egito você não vai encontrar salvação. Você só vai encontrar salvação em mim. Então quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelo fogo, ele não te queimará. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque ele sabia que nós iríamos passar pelas águas. Nós iríamos passar pelo fogo. Mas ele já está dando a instrução. Olha, eu estou com você lá. Eu estou com você aí. Então por isso você não precisa ter medo. Por isso você não precisa temer nada. Você pode levantar os seus braços todos os dias. Confiante, a salvação vem. A minha confiança está em Deus, meu Salvador, Todo-Poderoso. A minha realidade. Ele se tornou para mim a minha salvação. Por isso, quando eu olho para os montes, eu tenho certeza de onde está o meu socorro. Eu olho para os montes dos problemas, eu olho para os montes das minhas dificuldades, eu olho para a minha incapacidade, eu olho para as impossibilidades da vida, mas eu sei onde está a minha confiança, que é no meu Deus, o meu Salvador, meu Redentor, a minha vida. E lá eu vou encontrar todos os dias nessa caminhada a paz, alegria sobrenatural. Então vem de Deus. Vem de Deus a nossa condição. É possível ficar sentado num banco muitos anos, numa igreja, e não ter nenhuma experiência com Deus. Mas também é possível você estar sentado no banco e dentro de você, pelo mover do Espírito Santo, você consegue dizer: glória, glória, glória ao Santo de Israel, Todo-Poderoso, que é a minha justiça, que é a minha paz, que é a minha alegria. Sabe, você não é normal. Essa pessoa já não é mais uma pessoa normal. Agora é uma pessoa, é um fogo queimando ali, todos os dias. Esse é você, um fogo queimando dentro de você todos os dias. Uma realidade nova, não uma pessoa que
fica só ouvindo mensagem após mensagem, palavra após palavra, ano após ano, sem superar nada, sem vencer nada, sem ter sabedoria em nada. Isso não é Deus que está fazendo isso. Deus quer te salvar, Deus quer te libertar, Deus quer te livrar de tudo. Deus quer te transformar nisso aqui, ó, esconderijo. Uma grande pedra no meio do deserto. Essa é a sua vida, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá onde você estiver. A salvação está dentro de você. Você não tem que esperar que alguém vai resolver o problema. Porque se o professor resolver me dar boa nota, não é isso. Resolve você fazer o melhor que você pode. E Deus vai mudar o coração de quem quer que seja para te abençoar. Se lá no seu emprego as pessoas não te honram, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e coloque o máximo que você puder da sua energia nisso, em que Ele é a sua força, Ele é a sua salvação. Vá para o seu trabalho todos os dias: Deus é a minha salvação, Deus é a minha força. Deus vai mudar o coração das pessoas que estão ao seu redor para te abençoar. Esse é o nosso caminho. Essa que é a realidade do Evangelho. Não é você ficar dependendo de migalhas. Você não depende, você não é um coitadinho que depende de migalhas. Você é um filho de Deus. Você tem dentro de você uma realidade, uma identidade nova. Você tem poder de Deus dentro de você, poder na sua vida. Então não é uma vida qualquer, não é uma vida que dá para gastar todo o tempo conversando. Hoje vou conversar com meus amigos. Fica lá a tarde inteira batendo papo, conversando fiado. Você não tem tempo para isso. O seu tempo tem que ser gasto onde eu vou prosperar. Onde está a minha dificuldade? Porque é exatamente nesse lugar que eu vou passar por cima dela. É exatamente onde eu estou enxergando a dificuldade. É por aí mesmo que eu vou atravessar nesse caminho. Porque é aí que Deus está me mostrando: olha, eu estou com você. Eu estou com você. Então o medo é isso. Toda vez que a pessoa chega diante do problema, ela fala: não, vou desviar minha atenção. Ela pode até desviar a atenção, falar que está orando em línguas. Olha que coisa impressionante a nossa capacidade de desviar a nossa atenção do que é que nós temos que enfrentar. Uma pessoa pode procrastinar a vida inteira e falar: não, mas eu estou orando em língua, irmão. Eu já fiz isso, por isso que eu estou falando isso. Eu estou orando em línguas, viu? Estou orando, viu? Orei o dia inteiro hoje. Mas não enfrento o problema. Está entendendo? Deus quer que você enfrente. Deus quer que você olhe para caminho definido. A glória de Deus vai ser manifesta nesse lugar aqui. Você pode orar em línguas, você pode orar, você pode ler a palavra. Você precisa buscar a Deus com certeza. Mas você não pode dar desculpa de que você está fazendo isso e Deus não está resolvendo, irmão. O pastor já falou para me fazer assim, não está resolvendo. Não é. Você vai ter que enfrentar essa caminhada. Você vai ter que andar esse caminhar sozinho, você e Deus. Chegará um momento na vida de todos nós em que vai ser só você e Deus. Tem momentos da vida em que pessoas te ajudam. Quando você aceita Jesus, um monte de gente te ajuda. Tem pessoa que te dá as coisas, outra pessoa vem, te dá um carro, te dá uma casa, te dá o que for. Mas chega um momento onde você está caminhando para esse lugar com Deus, onde Ele é que vai te ajudar, onde Ele é que vai te abençoar, onde não vai ter outra pessoa para te ajudar. Talvez você está como eu já estive aí há pouco tempo, deitado numa cama, com enfermidade, sofrendo muito, e ninguém pode ajudar, ninguém nem entende o que você está passando. Mas lá naquele lugar, Deus está com você. Lá naquele lugar, pode parecer que é o último lugar da sua vida, pode parecer que tudo está acontecendo para você morrer, mas não está, porque o que está com você ali é a sua realidade. Ele é o autor da vida, Ele é o Deus eterno, definiu tudo para nós, colocou sobre nós uma coroa de glória, de paz, de liberdade, para nós levantarmos dos problemas. Mesmo que você não tenha força no seu corpo natural, no seu espiritual você se levanta. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
Só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Até sair de lá, até ser livre, até sair do buraco, até sair do problema, até sair daquilo que está te prendendo. Mas precisa enfrentar, mas precisa saber andar na direção. Tudo aquilo na sua vida que está te dizendo, por aqui você não vai conseguir, por aqui você não vai passar, é exatamente por esse caminho que você vai passar. Se o mundo está dizendo, você não vai conseguir casar, porque o homem é muito problemático, o homem está assim, o homem está assim, você vai dizer, é por aí mesmo que eu vou conseguir casar, é por isso mesmo que eu vou conseguir uma pessoa. Deus, a partir de hoje eu tomo uma decisão, eu vou ter uma pessoa digna na minha vida, eu vou ter um marido, uma esposa sábio, uma pessoa que busca a Deus, que ama Jesus, uma pessoa que tenha vida também dentro dela, para nós dois em comunhão andarmos ali, e nós dois vamos produzir muito aqui na terra. Dois juntos produzem mais que um. Então, é isso aí, irmão. O que está falando para você? Não, você não vai conseguir. É mentira. Uma grande mentira isso. Deus está te empurrando. Deus está te empurrando para em frente. Enfrente isso. Talvez pela deficiência do seu próprio caráter você não consegue enfrentar. Talvez pela falta de Deus em alguma área da sua vida você não consegue enfrentar. Mas decida hoje colocar então Deus naquela área. Acabar com aquela deficiência. Acabar com aquele erro ali que está acontecendo. Fale, o que for necessário para que eu vença, eu quero fazer. O que for necessário de atitude que eu tome, eu quero fazer. Eu quero mudar, Deus. Então Deus reconhece isso em nós. É nesse momento que Ele vem com a capacidade dEle, então. Ele vem com uma sabedoria dEle. Ele vem com uma condição dEle. Olha, você não é um coitadinho. Você não é uma coitadinha que está aqui para passar os seus dias batendo papo furado. Você é um filho de Deus para manifestar o poder dEle na sua vida primeiro. Então é isso. Irmãos, já falou. É questão de decisão, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha, como foi falado aqui semana passada. Quando eu era solteira, eu trabalhava numa escola. E aí, eu trabalhava na biblioteca, que era lá embaixo, né, como se fosse um calabouço, e trabalhava no auditório. Aí eu ficava o dia inteiro, ia lá no auditório e na biblioteca, mas o tempo inteiro em oração. Aí teve um dia que eu estava lá no auditório, e eu estava fazendo meu trabalho, mas eu estava orando. E uma professora daquela escola, ela tinha feito uma pintura. Ela colocou uma família, fez uma pintura bem grande, né, cobriu quase toda a parede do auditório e colocou lá no auditório. E nesse dia só estávamos eu e Deus. E os anjos, né? E eu estava orando, eu estava um pouco assim, chateada, triste, porque eu queria ter a minha família e Deus já tinha me prometido. E Deus falou, olha lá na parede. Aí eu olhei, Deus me fez contemplar a minha família. Quando eu olhei, irmãos, olha só. Tinha um pai com um menininho nas costas, o menininho era o do meio. Tinha uma filha mais velha, empurrando o carrinho, e tinha uma mais nova, que estava dentro do carrinho. Gente, é a minha família. O menino do meio, glória a Deus, aleluias! O menino do meio, a menina mais velha e a menorzinha no carrinho, aleluias! Esse é o Deus que faz, irmãos. Irmãos, na minha vida foi a família, mas tem outras áreas ainda que Deus vai fazer. Então Deus fala e faz, Ele é fiel, fica firme, não desvanece, que Ele faz. Só mais uma coisinha que Deus me deu. Para uma irmã. Aleluia. Eu quero ser. Levanta a mão, irmã, por favor. Eu te amo. Só levanta a mão. Levanta a mão. Tanto. Eu te tomo pela tua mão, filha. Eu te levanto. Eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Eu sou o teu amigo, filha. Sou eu? Não sou? Teu amigo? Caminho contigo lá dentro da tua casa.
Eis que te ponho de pé neste dia, te tomo pela tua mão e te encho neste momento. Aleluia. Aleluia. A respeito dos planos, a respeito do seu futuro, pare de planejar. Pare de olhar com a sua mente para o futuro e dizer: eu preciso disso, eu preciso daquilo. Olhe para Jesus. Espere Ele colocar dentro de você alguma coisa. Espere Ele colocar dentro de você. Se é uma pessoa que precisa estudar, espere Ele colocar dentro de você o que é que precisa estudar. Espere o Espírito Santo te dizer. Por quê? Porque é possível você ficar fazendo muitos planos, ter muitos propósitos na vida, aí nenhum deles se cumpre, aí você fica frustrado, mas Deus quer te dizer: olha, os meus planos, os meus propósitos, os meus caminhos, eles são mais altos do que os seus caminhos. Os meus propósitos são mais altos do que os seus. Os seus propósitos podem ser para resolver a sua vida, ajudar seus filhos. Mas o propósito de Deus é muito maior que isso. O propósito de Deus pode ser atingir milhares de pessoas através de você. Pode ser mudar a vida de um mendigo que está lá, onde você vai poder estender a mão para ele. Pode ser ajudar uma pessoa que ninguém mais quer ajudar. Você vai lá e ajuda. Pode ser salvar pessoas, pode ser curar pessoas, pode ser libertar pessoas. Mas aí, quando você está olhando para o seu plano de vida, você fica limitado ao seu plano de vida. Você todo dia ora: estou orando em línguas, mas estou pensando naquele carro que eu preciso comprar porque meu carro está muito velho. Pare com isso. Coloque toda a sua confiança em Deus. O Senhor me garante. O Senhor é a minha justiça. O Senhor é a minha realidade. Coloque em oração: o meu carro está muito velho, Deus. Eu preciso de um carro novo. Eu preciso de uma coisa que me dê menos problema. Entre nessa situação, Senhor. E Deus vai entrar nisso. Deus vai criar uma condição, então, para que essas situações sejam resolvidas. Mas você precisa já viver na paz. Você, diante de lidar com o problema, você já precisa viver na paz. Você já precisa viver na confiança. Lá na sua palavra o Senhor me garante: eu sou próspero. Eu tenho tudo sob controle. Está sob o controle do Senhor a minha vida. E aí você entende as atitudes que você precisa tomar. O dinheiro que você precisa guardar. O dinheiro que você precisa reservar, né? Eu falei de carro aqui. Carro é um negócio que dá trabalho. Custa, né? Porque tem que fazer revisão, tem que trocar pneu, tem que pôr gasolina. Tudo na nossa vida, que com prudência vai ser mais tranquilo. Viva no mais simples possível primeiro. Aí do mais simples, é isso que eu estou procurando viver na minha vida hoje. Conversei com minha esposa isso essa semana. Nós passamos por problemas financeiros nesses últimos 3 anos. Ninguém sabe disso aqui. Mas eu conversei com minha esposa: vamos mudar o nosso estilo de vida, as nossas expectativas, para poder mudar a nossa realidade. Então Deus precisa nos corrigir também na vida para a gente poder avançar. Se nós não deixarmos Ele mudar o nosso caráter, a nossa forma de pensar sobre a vida, Ele não consegue fazer, mesmo que Ele nos ame muito. Ele não consegue fazer porque o limitante somos nós. Então decida, viva no simples. Senhor, eu te agradeço pelo que eu tenho hoje. Eu te agradeço pela minha realidade hoje. Cuida dessa situação problemática para mim. Eu não consigo cuidar, Senhor. Eu não tenho sabedoria suficiente. Olha o que acontece na Bíblia quando os homens pedem sabedoria. Quando Daniel pediu sabedoria. Quando Salomão pediu sabedoria. Veio muito mais do que ele imaginava. Veio uma coisa muito maior do que ele pensava. É o Espírito Santo nos guiando hoje, que resolve a nossa vida, que resolvem as situações. Então, na minha vida, várias coisas têm sido mudadas, várias expectativas. Uma expectativa a respeito de dinheiro. Chegou um tempo que estava trabalhando muito para ganhar mais dinheiro, porque eu ia ganhar mais dinheiro e gastar mais. Então, houve um momento em que eu tive de fazer uma escolha. Senhor,
o que eu quero na vida não é ganhar mais dinheiro. O que eu preciso na vida é de amar mais os meus irmãos. Olha só, isso daí teve um impacto muito forte dentro de mim. Tirou de mim a expectativa daquele padrão que eu colocava de vida, que nunca chegava, nunca atingiria. E colocou em mim um outro padrão, onde é importante servir as pessoas, onde é importante servir a Deus para as pessoas. É por isso que eu estou aqui, por isso que eu quero continuar fazendo isso, porque é importante, isto é importante. Então deixa Deus colocar dentro de você o que é importante, porque se você deixar o que é importante para Ele, você aprender a fazer o que é importante para Ele, Ele também vai te mostrar como Ele está cuidando das coisas que são importantes para você no seu dia a dia, tá bom? Só para finalizar, eu comecei a falar, eu não terminei, eu havia esquecido, é a questão da escolha. Naquele momento eu fiz a escolha de confiar em Deus, por mais difícil que fosse, eu fiz a escolha de confiar. E é isso, o Espírito Santo tem falado muito forte no meu coração, sobre isso, sobre decisão, sobre escolha, somos nós quem escolhemos. E essa semana eu estava conversando com o Samuel. Samuel tem 5 anos, com a Sara e com o Samuel. E eu falei, olha, Deus nunca vai pegar vocês, vai amarrar, vai fazer assim e vai falar, escolhe a vida, escolhe, sabe, obrigando. Deus nunca vai fazer isso. Expliquei para ele que ele vai para a escola, a decisão vai estar diante dele, o certo e o errado. Aonde ele for, que quando ele for para a escola, por exemplo, eu não vou estar perto. É ele que vai escolher fazer o certo. Então isso é na vida do crente. Deus nunca vai te obrigar a escolher o certo, mas Ele te orienta. Escolhe o certo. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, quando sair desse culto, ficar firme na palavra que Deus te deu. Ficar firme na promessa que Deus te fez. Porque Abraão, ele não atentou, a Bíblia falou que Abraão, ele não atentou para as circunstâncias. Ele creu sem duvidar. Sem duvidar. E sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece? A Bíblia fala isso. Quando a pessoa crê sem duvidar, isso é imputado por justiça. Deus, tem que fazer. Tem que fazer. Ele creu sem duvidar. Aleluia! Ele creu sem duvidar. É imputado por justiça. Deus tem que fazer. Ele mesmo disse. Deus disse isso. Está na Bíblia. As escolhas do seu dia definem seu futuro. Então, amanhã, segunda-feira, tem várias escolhas para serem feitas. Em vez de você pega, se for necessário, até escreve num papel, mas você pega a sua semana e já define, Senhor, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. O Senhor é o mais importante para mim. O Senhor é em primeiro lugar, as outras coisas vão se resolver, mas o Senhor é em primeiro lugar. Eu preciso de ter uma sabedoria que vem do alto. Eu preciso de fazer escolhas corretas hoje, para que a minha vida seja essa vida abundante, essa vida sobrenatural. Então, você vai colocando as coisas diante de Deus no seu dia a dia. Não vai fazendo tudo da forma como você pensa ou como você acha, e nem vai conversando com as pessoas da forma que você acha. Começa a pensar nas coisas que você fala. Começa a pensar em como são as suas conversas dentro da sua casa. Está conversando de fracasso? Está um colocando medo no outro? Não é isso que Deus quer. É para você profetizar a vitória lá dentro da sua casa. É para você falar a verdade de Deus dentro da sua casa. É o marido e mulher juntos falando, nós vamos encontrar salvação, nós vamos encontrar a verdade, nós vamos encontrar a justiça de Deus nisso daqui. Então está entendendo? A nossa boca é a nossa arma principal. A nossa fé, a nossa confiança em Deus. Mas a nossa boca é muito importante. O tempo que nós gastamos com a palavra é muito importante. Não se esconda atrás de buscar a Deus. Isso não funciona. Não fale, não vou enfrentar isso hoje não. Orei tanto tempo, agora posso fazer aquelas coisas que eu gosto. Não é assim que resolve os problemas. É preciso lidar com aquilo o tempo inteiro. É preciso lidar com a grandeza de Deus dentro de você o tempo inteiro. E falar, é o principal na minha vida. Eu vou caminhar. Eu vou andar nesse sobrenatural. Eu vou enfrentar as situações hoje. Então lá na sua semana tem coisa assim para corrigir. Tem coisa assim para você avançar. Tem coisas para você mudar. E é necessário você mudar. Para que você chegue aqui semana que vem, olha. Dei um passo, mas já estou comemorando a vitória. Andei uma semana com Deus de uma forma que
agora eu vejo que tem glória nesse negócio, que tem grandeza de Deus aqui, que tem um socorro verdadeiro mesmo. Agora eu vejo. Então é isso aí para nós. Não importa o que vai vir no futuro, para nós, tudo de bom, tudo perfeito, irmãos, tudo perfeito. Não se importe por enfrentar o vale. O Espírito Santo vai te levar para o topo da montanha. Não se importe. Não ligue para isso. É mentira. O vale é mentira. Essa é a nossa realidade. Deus vai dando, eu vou falando, irmãos. Deus mandou Abraão sair. Vai, Abraão, sai. A fé dele produziu. Vai, Abraão, sai. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele foi. Não sabia para onde ia. Era aparentemente um caminho sem caminho. Era um caminho escuro. E muitas vezes Deus faz assim conosco. Vai, filho. Vai, filha. Quando a gente resolve, a gente levanta o primeiro pé. Isso foi uma visão que Deus me deu. Deus coloca um pedaço do caminho. Quando Deus orienta e a gente dá o outro passo, vai formando o caminho. Não tem caminho, Ele vai formando pela fé. Pela fé. Deus abençoe, irmãos. Um dia abençoado para todos nós. Durante a semana, se você disser algum momento lá na sua casa, eu não sei o que fazer, Deus, escuta essa música aí. Lembra dessa música. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Eu quero ser o seu Deus. Escuta essa música. Vai colocando isso lá na sua casa. Confiando, confessando para você mesmo. Eu sou filho de Deus, eu sou vencedor. Irmãos, cada dia melhor. Cada dia melhor. Cada dia uma vida mais poderosa. É o poder de Deus, sim. Essa é a realidade do Evangelho. Você não é uma pessoa qualquer. Levante-se do seu lugar, em alegria, em paz, na grandeza de Deus. Deus abençoe.